Comer fast food, mesmo sendo prático para a correria do dia a dia, pode causar vários danos à saúde. E a preocupação é ainda maior no Brasil, que está entre os maiores consumidores deste tipo de alimento no mundo e com tendência de forte crescimento. Entre os riscos, o mais conhecido é o da obesidade, que surge em consequência da grande quantidade de calorias e gorduras saturadas presentes nestes produtos. Na América do Sul, ninguém gasta mais em fast food do que os brasileiros. Segundo um estudo realizado pela EAE Business School, que analisa os hábitos de consumo nesse setor, em 2014, apenas Estados Unidos, 290,2 milhões de reais, Japão, 162,3 bilhões de reais e China, 130,2 bilhões de reais, estão à frente do Brasil, 53,7 bilhões de reais em gastos no setor. 74% dos brasileiros preferem fast food a restaurantes tradicionais. Desenvolvida pela Shopper Experience, a pesquisa Fast Food no Brasil, conduzida com 5.815 pessoas entre 18 e 55 anos em todo o país, revela os hábitos de consumo e preferências dos clientes de alimentação rápida. A pergunta: por que você prefere comer em um fast food a comer em um restaurante tradicional? 74% afirmaram que a razão está na convivência, rapidez e agilidade na refeição. Já 9% responderam que optam pelos fast food porque permitem-se comer alimentos menos saudáveis. De acordo com o levantamento, o gasto com fast food foi de R$ 265 e o consumo deve crescer em 30,88% até 2019. Ao indicar a rede de fast food mais frequentada no Brasil, 44% apontam o McDonald's, seguido por Subway com 17%, Burger King 8%, Habib's 7%, Spoleto 5%, Girafas e Bob's 4%, China Box 3%, Vivenda do Camarão e Pizza Hut com 2% cada. Sobre o tempo de espera, 48% dos entrevistados afirmam que aguardam até 5 minutos, 32% de 6 minutos a 10 minutos e para 9% o atendimento é imediato. O tradicional combo de hambúrguer e batatas fritas surgiu na década de 1950, nos Estados Unidos, quando a população desfrutava de uma situação econômica bastante confortável. O ritmo de vida das pessoas era acelerado e, a partir dessa época, eles precisavam de refeições rápidas e práticas, que veio crescendo bastante no mundo inteiro. A velocidade do cotidiano passou a ser associada à necessidade de não perder dinheiro. A alimentação virou uma parte trivial da rotina. É nessa época também que as refeições deixam o ambiente doméstico. Por conta do aceleramento do seu cotidiano, as pessoas precisam pegar as refeições fora de casa, já que não achavam perda de tempo ter que voltarem para casa para fazer o seu alimento. Os irmãos McDonald's foram pioneiros nesse quesito. Depois de consolidados nos Estados Unidos, conquistaram também a Europa da década de 1970 e em seguida se espalharam pelo mundo inteiro. Que a preocupação em introduzir alimentos naturais e mesmo orgânicos é uma tendência entre os fast foods, pois mesmo que conhecido como comidas gordurosas, é necessário que eles começaram a ver que estavam perdendo para os famosos fitness. Então, eles pensaram bastante e resolveram fazer como uma forma de marketing, introduzir também produtos mais saudáveis ao seu cardápio para que chamar a atenção de cada vez mais clientes. O tempo talvez seja um dos principais elementos de valor no contexto globalizado atual. As sociedades, majoritariamente as ocidentais, se tornaram muito apressadas. O reflexo dessa correria é encontrado na alimentação, nos chamados fast foods. Fast food é uma expressão utilizada para se referir a todo alimento preparado em um pequeno intervalo de tempo e consumido por conveniência, como sanduíches e pizzas. De fato, esse hábito alimentar se tornou um elemento cultural em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos, fato criticado desde o final do século XX. Um dos piores perigos desse hábito foi comprovado através dos dados demonstrando a obesidade dos americanos
Entre 1988 e 1994, 23% dos habitantes do país podiam ser caracterizados clinicamente como obesos. Em 1999, esse número subiu para 30%. Na maior parte das vezes, os alimentos de fast food são desprovidos de nutrientes básicos para o bom funcionamento do corpo humano e fartos em gorduras e açúcares. A atual sociedade, na qual as pessoas têm pouco tempo para realizar atividades pessoais, inclusive para comer, produz a cada dia mais consumidores deste tipo de alimento e aumenta as taxas de obesidade e outros problemas alimentares, como até mesmo a desnutrição. Muitas crianças cresceram em meio às redes de fast food, que veem nos pequenos um potencial grupo de consumidores. Comidas muito saborosas, como muitos elementos como molho, frituras, queijos e nas sobremesas sorvetes, caldas, chocolates, enfim, uma enorme lista de ingredientes sedutores que fascinam até mesmo adultos, o que faz das crianças alvos fáceis de serem persuadidos. A comida rápida e de baixo custo dos fast foods está cada vez mais incorporada aos hábitos alimentares do indivíduo pós-moderno. No entanto, os perigos envoltos neste tipo de prática estão gradativamente maiores. Os índices de doenças coronárias, obesidade e diabetes na atualidade aumentam a cada ano. Refeições e outras atividades desvinculadas do ambiente profissional é mais agravante da situação. A saúde do ser humano contemporâneo está sendo deixada de lado em virtude do mercado de trabalho, cada vez mais exigente e detentor do tempo do indivíduo. Comer em fast foods também não é expressamente proibido, no entanto, é necessário que se tenha bom senso ao frequentar tais restaurantes. Tenha uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e praticar exercícios físicos mantém o corpo saudável e quem é saudável pode dar-se ao luxo de, esporadicamente, ir a algum estabelecimento de fast food. Isso não deve tornar-se uma rotina, nem substituir a alimentação básica. Assim como os adultos, as crianças também podem comer alimentos de fast food, mas em pequenas quantidades e esporadicamente. Isso jamais deve tornar-se parte do cotidiano. A comida fast food não faz mal apenas à nossa saúde, mas faz ainda pior ao nosso planeta. Primeiro porque vem confeccionada em um excessivo uso de embalagens, canudos plásticos, condimentos em saquinhos separados. Segundo o grupo Californianos contra o Desperdício, 35% das embalagens usadas em fast foods poderiam ser recicladas. E outra, porque segundo um estudo feito em Hong Kong, na produção de 4 hambúrgueres para fast food são usados a mesma quantidade de gás carbônico comparáveis às emissões que um carro produz percorrendo 1000 milhas. O açúcar que está presente em grande parte dos fast foods, como sorvetes e outros alimentos, pode ser o maior responsável pela perda de biodiversidade do que qualquer outra cultura, diz o relatório Sugar and Environment, elaborado pela WWF em 2004, onde há cultivo de açúcar, a destruição de habitats, o uso intensivo de água, pesticidas e poluição resultantes das descargas de água durante seu processo produtivo. Aqui estão alguns fatos sobre a carne contida em hambúrgueres, hot dogs e outros alimentos que digerimos diariamente em fast foods. 18% das emissões de gases do efeito estufa vem da pecuária. 70% das terras da Amazônia que foram autorizadas para o pastoreio de gado eram florestas. A maior fonte do mundo de poluição da água é a pecuária. A pecuária é responsável por 1/3 do nitrogênio e do fósforo encontrados nas águas doces dos Estados Unidos. 30% da área de terra, uma vez ocupada por animais selvagens, é agora ocupada pela pecuária. Os fast foods não degradam apenas nosso próprio organismo. Precisamos pensar em como isso afeta o meio ambiente também.